Faz sentido para você realizar reparos avançados em placas eletrônicas? E com esses reparos avançados conseguir ganhar muito mais dinheiro com o reparo aí de placas eletrônicas de módulos automotivos, ar-condicionado, notebook, MacBook, iPhone, Starlink, entre outros equipamentos? Se a resposta é sim, comenta aqui no campo de comentários: eu quero reparo avançado, professor Rodolfo, porque olha só, hoje eu vou te ensinar aqui a como usar um recurso avançado dos osciloscópios da Rigol, através do analisador lógico dele, onde você vai entender exatamente o funcionamento completo do circuito integrado inserido nessa placa eletrônica aqui, e que quando você cai nesse nível de aprendizado sobre o que está acontecendo na placa eletrônica, analisando com osciloscópio, análise de datasheet e muito mais, você vai conseguir encontrar os defeitos nas placas eletrônicas que a maioria não vai encontrar se não tiver esse conhecimento, essa forma de pensar, esse mindset e esses recursos simplesmente sensacionais que a Rigol oferece aqui para você. Tá curioso para aprender sobre tudo que está acontecendo aqui e então buscar conhecimentos avançados na área de eletrônica? Fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como desbravar os analisadores lógicos dos osciloscópios da Rigol, ponta lógica, PLA 2216, tudo isso e muito mais, beleza? Vamos nessa! Claro, meus queridos, não esquece de clicar nos links aqui da descrição do vídeo para você baixar os e-books Eletrônica Fácil, o e-book Desbravando o Osciloscópio, para que você possa aprender também a usar o osciloscópio partindo do zero rumo à faixa preta, e se fizer sentido você dar um passo a mais rumo ao aprendizado do mundo da eletrônica, sendo um faixa preta na área, um especialista na área, tem os cursos Eletrônica Fácil também, tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, vamos lá, ó, indo para a prática aqui, esse aqui é um osciloscópio da Rigol, nosso parceiro, né, a Rigol, o modelo DHO 924S e a família 900, todos os osciloscópios da família 900 tem o LA, que é o analisador lógico, onde você coloca a ponta lógica aqui, e aí você consegue medir 16 sinais digitais simultaneamente, é isso mesmo, tá? A ponta compatível com a família 900, com o MSO 5000 da Rigol também, é essa ponta aqui, ó, PLA 2216, tá bom? Então com ela você consegue ter 16 medições de sinais digitais simultâneos nas placas eletrônicas, ok? Então para você usar a ponta lógica, para você medir o sinal na prática, o que você vai fazer, tá bom? Primeiramente você vai pegar esse lado aqui da ponta lógica, ó, e você já vai conectar lá no seu analisador lógico do seu osciloscópio da Rigol, tá? Quando você conectar, já vai aparecer aqui na tela do osciloscópio que a ponta foi conectada com sucesso, tá? O analisador lógico foi conectado com sucesso, ó, já apareceu a mensagem ali para vocês. Perfeito, ó. Show de bola! Agora que a ponta está conectada lá no osciloscópio com sucesso, é muito importante você entender o seguinte, gente, que aqui desse outro lado, ó, tá vendo a barra de pinos aqui, ó? Aqui estão os 16 canais de entrada de sinal digital e as referências negativas, os GNDs, os negativos de cada um deles, tá? Vale ressaltar que quando você usa o analisador lógico, o negativo aqui é igual para todos os sinais digitais, tá? Ele é igual para todos. Então, uma vez ligado um negativo aqui na referência negativa GND, ele já vai repassar o negativo para todos. Então basta ligar uma garrinha de jacaré GND na sua placa eletrônica para ler todos os 16 sinais ao mesmo tempo. Vale ressaltar que os 16 sinais tem que estar na mesma referência negativa. Então se você vai ler lá sinais de 5 volts, então todo mundo tem que estar na mesma referência dos 5 volts. Vai ler 3.3 volts, tem que estar todo mundo na mesma referência dos 3.3 volts. Vai ler 12 volts, todo mundo na mesma referência dos 12 volts. Beleza? Então aqui na parte de cima a gente tem todos os sinais digitais e aqui na parte de baixo GND, ligando um GND na placa já está suficiente, tá? É muito importante você entender que a tensão máxima de trabalho da sua PLA 2216 da Rigol é de no máximo 40 volts. Pico máximo de 40 volts, tá? Mas para sinais digitais dificilmente você vai chegar nessa tensão aí. Beleza, meus queridos? Fechou? Bom, agora que você já entendeu, então, que ela tem até 16 canais de leitura digital, os GNDs ficam aqui embaixo, basta ligar um GND só, vamos começar a conectar a nossa querida ponta de leitura de sinais digitais na placa eletrônica. Vamos lá. Meus queridos, quando você adquire o seu osciloscópio, a ponta lógica
ela é um adicional que você compra à parte, tá? Por quê? Porque não são todos os técnicos que acabam utilizando esse recurso do osciloscópio no decorrer do tempo. Porém, eu julgo totalmente necessário para você desbravar as placas de circuitos eletrônicos de forma show de bola e muito mais avançada. Beleza? Bom, vamos lá, ó. Aí, gente, o fato é o seguinte, que daí quando você compra a sua ponta lógica, ela vai vir com os jumpers, então vem os jumpers aqui, e as garrinhas para você então plugar no teu circuito eletrônico, beleza? E aí o jumper ele vem assim, ó, só para te explicar, ó. Ele vem assim e assim, ó. Vem separadinho aqui, tá vendo, ó? Então daí, por exemplo, você vai ligar aqui o canal digital de leitura número 4, o D4, né, da ponta lógica, beleza? Então você vem aqui, ó, jumperzinho, apertou aqui, aqui vai lá na sua placa eletrônica, ó. Tá vendo aqui, ó, ele vem com como se fosse aqui uma garrinha de jacaré, né, um garfinho, ó lá. E vai, colocou no terminal, já era. E aqui você vai ligar na sua ponta lógica e fim de papo. Fechou? Simples assim. Vamos fazer as ligações práticas no nosso circuito agora. A placa que vai ser analisada, gente, nesse primeiro momento é esse relógio digital aqui, perfeito, que possui múltiplos 6 digitais para o seu funcionamento. E com ele a gente vai conseguir exemplificar de uma forma bem didática a utilização do analisador lógico do nosso osciloscópio. Fechou? O CI que será analisado hoje com o nosso analisador lógico é o 4060, que depois de você analisar o esquema eletrônico e viu que ele está logo na etapa de entrada de clock, onde entram 32.000 Hz para o seu funcionamento, 32 kHz, é necessário você entender que em diversos pinos de saída do 4060, ele vai pegar esses 32 kHz e dividir em múltiplas outras frequências. Então você vai ter lá a saída Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, até o Q14 do 4060. E lá no datasheet fala que cada pino desse vai ter o quê, gente? Uma frequência diferente. Uma divisão de frequência totalmente diferente. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos mapear com o analisador lógico qual que é a frequência que vai ficar em cada pino, para a gente poder então ver como as frequências vão ser dissipadas aqui no nosso relógio digital. Fechou? Vamos fazer as ligações práticas agora. Os PTH e os SM deles vêm soldados na placa, ou as bases vêm soldadas na placa. Como é que você vai plugar a garrinha aqui, ó, direto lá no terminal do CI? Perfeito? Muitas das vezes você é SMD, por exemplo. Você tem um pequeno espaço lá na placa eletrônica para poder fazer essa conexão. Não tem jeito. Então o que você vai ter que fazer? Muitas das vezes você vai ter que dar uma raspadinha na trilha, vai ter que soldar um fiozinho, ou vai ter que soldar um terminal. Aqui o que eu fiz? Ó, em cada CI do nosso relógio digital, eu soldei aqui uma barra de pinos para a gente poder facilmente com a nossa garrinha aqui, ó, chegar aqui, ó, e plugar assim, ó. Isso aqui para trazer o melhor conteúdo didático para você. Se você está curtindo, deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários e vamos para cima. Então o técnico preguiçoso não vai querer fazer isso aqui não, só que você não vai conseguir ter os conhecimentos avançados também. Então fazer o quê? Paciência. Aqui a gente está dividindo o quê? Os técnicos comprometidos dos preguiçosos. Você é comprometido ou preguiçoso? Anota aqui para mim, sou comprometido no campo de comentários. Eu espero que você anote, sou comprometido, pelo amor de Deus, tá? E aí, depois que você soldou aqui, então, as barrinhas de terminais, você vai ter que plugar e fixar cada um dos jumpers corretamente aqui, ó, para poder depois plugar no analisador lógico. E essas ligações tem que fazer com o circuito desenergizado, pelo amor de Deus. Combinado? Então agora eu vou fazer aqui as ligações rapidinho, para depois a gente chegar lá no analisador lógico, no osciloscópio, fazer análise completa com vocês, tá bom? Muito bem, meus queridos, todas as saídas do 4060, que vão do Q4 ao Q14, já estão com os devidos pinos conectados às garrinhas de jacaré dos jumpers do nosso analisador lógico, tá? Agora o que a gente vai ter que fazer com muito cuidado? Conectar a saída do jumper lá na nossa ponta lógica da PLA 2216, para que então o osciloscópio possa interpretar de forma correta o devido sinal de saída do CI lá no analisador lógico, para ele poder mostrar o sinal digital lá na tela pra gente, tá bom? Então vamos fazer essa ligação com muito carinho agora, vamos pra cima. É por isso, meus queridos, que cada jumperzinho vem com essa etiqueta aqui do número, tá vendo aqui, ó? Então número 14, número 9, ó. Que daí é com esse número aqui que você vai ligar certinho lá na sua ponta lógica, tá bom? Meus queridos, vamos começar com a ligação mais importante, porque sem ela vai dar tudo errado.
tudo errado as medições com a ponta lógica, tá? Que é a do GND. Então eu já liguei no negativo da nossa placa eletrônica. Nosso negativo de 5 volts, perfeito. E agora eu vou ligar aqui, ó, o nosso jumper aqui na nossa ponta lógica, tá? A placa ainda está desligada, tá bom? Então os GND são qualquer um aqui de baixo, tá, gente? Qualquer um. Ligando qualquer um tá bom, tá? Então eu vou ligar aqui, por exemplo. Aí, beleza. Olha lá. Então não pode ligar nos de cima. De cima são os canais de leitura digital. Sempre em qualquer um aqui de baixo, ó. Então olhou aqui para etiqueta, beleza? Todos os nossos queridos canais de leitura digital aqui. Eu vou ligar aqui embaixo, ó. Beleza? Ó lá. Aí sim. Todos os GNDs agora estão recebendo o negativo da nossa placa eletrônica que está sendo analisada. Peguei aqui a saída Q4 e liguei aqui na entrada digital 4 da nossa ponta lógica PLA 2216. Beleza? Com o label aqui, ó, com a etiquetinha 4 fixada para fazer essa sinalização pra gente. Beleza? Agora eu vou ligar a 5 na entrada D5, 6 no D6 até o 14 de forma sequencial, tá bom? Muito bem, meus queridos, olha só que espetacular. Já ligamos todas as saídas digitais aqui na nossa PLA 2216. O que a gente vai ter que fazer agora, ó? Vamos lá no nosso querido osciloscópio para poder fazer todas as configurações para usar o analisador lógico com sucesso, perfeito? Vamos para cima. Vamos às medições práticas então agora com o osciloscópio, pessoal. Olha só. Antes de você medir qualquer coisa com o osciloscópio, é muito importante que você tenha um conhecimento prévio, a partir da análise do datasheet do componente eletrônico, sobre o que você vai enxergar aqui na tela, tá? Então, por exemplo, segundo o datasheet do CI4060, na saída Q4, o CI4060 é um divisor de clock, é um divisor de frequência, tá bom? Então, em cada saída que vai tendo do nosso querido 4060, você vai ter uma frequência diferente. Tem uma frequência padrão de entrada. E aí, a partir das saídas Q4, Q5 até o Q14, você vai tendo a divisão da frequência para você ter as múltiplas frequências divididas e você conseguir usar essas frequências no seu circuito eletrônico, tá? Isso que o datasheet está nos mostrando, tá? E aí, a partir do datasheet, você consegue enxergar nessa imagem que eu estou mostrando aqui para você agora, o seguinte, que na saída Q4, você vai ter exatamente o que? A frequência de entrada, o clock de entrada, dividido por 16. Por quê? Porque a cada 16 ciclos na entrada, olha lá em cima mostrando para você, a cada 16 ciclos na entrada, você vai ter um ciclo na saída do Q4. Então, quantos hertz a gente vai ter no Q4? É a frequência de entrada de clock dividido por 16. No Q5, quantos hertz a gente vai ter? É a frequência de entrada dividido por 32. Porque a cada 32 ciclos, conforme você está vendo na imagem, é que você vai ter um ciclo no Q5. Você vai vendo que de uma saída para outra, a frequência vai dividindo por 2. Até lá no Q14, você vai ter a frequência de entrada dividido por 16.384, tá? Então esse é o resultado que a gente vai ter que ver aqui no analisador lógico do nosso osciloscópio da Rigol DHO 924S, tá? Para usarmos o nosso analisador lógico, você pode aplicar aqui, ó, pode clicar aqui em LA, analisador lógico, ou você pode clicar aqui também, aqui embaixo, ó. E olha que coisa linda! Já apareceram aqui múltiplas frequências top de linha incríveis e sensacionais, tá? Mas vamos fazer a configuração aqui do nosso Logic Analyzer, analisador lógico, tá bom? Ó. Cliquei aqui. Aqui, gente, você consegue com o Basic Settings configurar assim, ó, pô, dos 16 canais digitais, quantos que você está usando? Está usando o D0 aqui, por exemplo? Não, não estamos usando o D0, então não precisa. E o D1 também não. Estamos usando a partir do D4 só, ó. Então, vamos tirar o que a gente não está usando. D4, D5, D6, D7, 8, 9, 10. Opa, 11 também não tem. 12, 13, 14 e o 15 também não tem. Perfeito. Ó. E a gente vai enxergar de cima para baixo do D0 ao D15. Então, vem aqui, ó. Ó. Tem que ser do D0 ao D15, tá? Então, D0 ao D15. Perfeito. Então, tá show de bola. Você ainda tem a opção de vir aqui, ó, em Label Settings
e falar assim, ó, D0, como é que você se chama? O D0 vai ser, por exemplo, você pode clicar aqui, ó, e dar um nome para ele. É o pino tal do 4060. Vamos lá, ó. Então eu vou clicar aqui em Measure, e aí nós vamos medir, pessoal, todas as frequências, tá? Então, no Measure, a gente vai medir em qual fonte de medição primeiro, ó, D4, ó. D4, horizontal, vamos medir a frequência. Beleza? Aí vamos medir a frequência do D5. Vamos medir a frequência do D6. E agora eu vou fazer aqui até aparecer a frequência do D14. Combinado? Muito bem, até chegar aqui no D14, ó. Frequência, tá? Para a gente ter uma frequência aqui, ó, a ser exibida em todos os nossos queridos sinais, ó, eu vou subir um pouquinho a frequência para 80 kHz, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui a frequência de entrada do clock, vou colocar em 80K, aqui com o gerador de funções que tem no próprio osciloscópio, tá? Beleza? Olha lá, que belezinha, tá bom? Então aqui, gente, tem todas as frequências medidas de forma simultânea, beleza? Você vai perceber que é o seguinte, tá? Como aqui a última frequência lá no D14, ela está muito mais devagar e muito menor do que a do D4, D4 fica ali praticamente uma linha e o D14 exibe aqui uma onda quadrada pra gente, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ajustar na escala horizontal, ó, pra gente ver aqui o D14 bonitinho, beleza? Aqui no Logic Analyzer, o sinal que você vai clicando aqui, ele vai ficando vermelhinho, como se ele tivesse selecionado, tá bom? Beleza? Aqui ainda no Logic Analyzer, no Basic Settings, no Threshold, você vai colocar o que, gente? O nível de tensão que abaixo dele o Logic Analyzer vai considerar nível 0 e acima dele vai considerar nível 1, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está medindo 5 volts. Então, aqui no Threshold, o que eu fiz? Eu coloquei 1 volt em cada um dos 8 bits aqui, né? Então, abaixo de 1 volt ele está considerando nível 0, acima de 1 está considerando nível 1. Então, para isso que serve o Threshold. Beleza? Então, vamos para cima. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a análise matemática do que está acontecendo aqui nas frequências, tá? Então, a frequência do D4 que você está vendo aqui, gente, está dando o quê? 5 kHz, ó, que é esse primeiro sinal aqui. 5 kHz tá certo? Opa, tá certo, porque é o 80, que é a frequência de entrada do 4060, dividido por 16. 80 dividido por 16, 5. Aí quanto que tá dando no D5, que é a próxima saída? 2.500 Hz. Ou seja, é exatamente mais uma vez dividido por 2, né, conforme eu te falei. Olha só que massa, então 5 kHz, 2,5. Então na frequência aqui do D6 tem que ter 1.25 kHz, que é o que tá marcando aqui, ó. Olha lá, ó. 1.25 kHz. Para a gente ver esse 1.25 kHz, tem que mexer um pouquinho na escala aqui, olha lá que beleza. Então 5K, 2K e meio, 1.25 kHz, depois mais uma vez dividido por 2, 625 Hz. Olha só que espetacular. Mais uma vez dividido por 2 no D8, 312 Hz. Top de linha, incrível e sensacional. Ó, vamos jogar aqui um pouquinho para cima agora, ó. D9, D10 e as outras não estão conseguindo ser exibidas porque as frequências estão muito lentas aqui, ó. Então vamos mexer um pouquinho mais na escala aqui, ó. Vamos lá. Olha lá, que bacana. Já apareceu então aqui o D9 em 156 Hz. Aqui o nosso querido D10 em 78 Hz. Vai aparecer agora o D12 em mais ou menos 20 Hz. Por que deu 20 Hz no D12? Porque pula o D11, tá? Beleza? Então o D11 seria mais ou menos metade, né? 39 e tal, 40. E aqui a gente tem praticamente 20 Hz no D12. No D13 ainda não está mostrando, vou mostrar aqui agora. Olha lá. Então aproximadamente 10 Hz no D13. E o D14 ainda não mostrou. Perfeito? Porque ele está muito, muito lento mesmo, tá? Para mostrar o D14, eu vou subir aqui um pouquinho a frequência para 100K, tá? De 80K na entrada do 4060, na entrada do clock principal, eu vou colocar 100K, 100 kHz, na entrada do divisor. Olha lá. E aí mostrou uma frequência aqui de 6 Hz pra gente no D14.
Beleza, meus queridos? Fechou? Vocês viram que no cálculo matemático segundo o datasheet, a frequência da saída 14 é a frequência de entrada dividido por 16.000. Olha que loucura! Dividido por 16.000, tá? Então, se a gente colocar, por exemplo, 160 kHz, vamos colocar 160 kHz aqui? A gente colocar 160 kHz dividido por 16.000, vai dar aproximadamente 10 Hz, tá? Olha lá que bacana, gente. Então, aproximadamente 10 Hz, conforme o professor Rodolfo aqui disse para vocês. Para gente ir mais fundo ainda, ó, você pode apertar aqui, por exemplo, Single, e você pode vir aqui com a ferramenta Cursor, tá? Ó, olha lá que bacana. E aqui na ferramenta Cursor, ó, você pode fazer a seguinte análise. Como é que vai funcionando a frequência de uma saída para outra? Vai dividindo por 2. Então, a cada 2 ciclos do sinal de cima, vai tendo um ciclo no sinal de baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, posicionei essa linha vertical aqui, no AX, ó. E agora eu vou pegar o BX aqui do cursor do osciloscópio da Rigol, ó. Olha lá. Olha lá. E posicionar aqui, ó, para vocês entenderem isso aqui. Ou seja, a cada 2 ciclos, ó. Esse aqui, ó. Aí. A cada 2 ciclos, ó. 1, 2, teve um ciclo no de baixo. Então, a cada 2 zeros e 1s no de cima, teve 1 0 e 1 no de baixo. Então, por isso que a cada 2 ciclos de cima tem um ciclo no de baixo, a frequência vai dividindo por 2. Vamos fazer análise no sinal de baixo agora, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Começou o ciclo aqui, ó. Beleza? Ó, começou o ciclo aqui. Então, teve 0, 1, 0, 1, ó. Olha lá que bacana, ó. 0, 1, 0, 1, 2 ciclos, é para ter um ciclo de baixo. 0 e 1 só, tá? Por isso que as frequências vão dividindo por 2. Beleza, gente? Então, com essa análise avançada, tá? Que a gente consegue, pessoal, de forma show de bola, conseguir entender como as placas e circuitos eletrônicos funcionam de forma espetacular. E para você ir para o próximo nível, para você conseguir fazer reparo avançado, para você entender o que a maioria não entende, você precisa ler o esquema, ler o datasheet, estudar o datasheet, medir na prática, ver o que está acontecendo. Para quê? Para que quando a placa dê defeito, se você já sabe como aquele trecho do circuito tem que funcionar, se você vai fazer um mapeamento que está dando uma frequência totalmente errada, não está dividindo por 2, o circuito não está funcionando, aí sim você consegue achar o defeito muito mais facilmente. Então você tem que investir um tempo em aprender conhecimentos e conteúdos avançados e análises avançadas para depois fazer reparos avançados e para depois ganhar muito mais dinheiro fazendo o reparo que muita gente não consegue fazer por não investir tempo e porque muitas das vezes temos técnicos, infelizmente, preguiçosos. Fechou? O que você achou do analisador lógico? Deixa a hashtag analisador top aqui no campo de comentários e não para por aí que tem muito conteúdo faixa preta sobre ele aqui no Eletrônica Fácil. Crava o dedo no like, se inscreve no canal, baixe o seu e-book Desbravando o Osciloscópio, o link está aqui na descrição do vídeo, e-book do Eletrônica Fácil também. E se você quiser ir para o próximo nível fazendo cursos completos Eletrônica Fácil, todos os treinamentos também estão aqui na descrição do vídeo e você pode adquirir o seu osciloscópio, o seu analisador lógico, né, a PLA 2216 e todos os instrumentos aí da Rigol, nos distribuidores da Rigol, Raiz, RCB, Omni, Getrotec, Rindac, entre outros. Vai lá, chora o precinho, fala que você viu no Eletrônica Fácil, que eles vão fazer um desconto simplesmente sensacional para vocês, fechou? Valeu, tamo junto, fiquem com Deus, te vejo no próximo vídeo, na próxima Masterclass. Vamos que vamos, tamo junto, vamos pra cima.